É isso aí, a sua rádio, a sua 87,9, 11 horas 5 minutinhos, como você já está acostumado aí na nossa programação, aqui na nossa 87,9, todas as terças-feiras, a partir das 11, né, da manhã, invadindo o seu horário do almoço aí, o nosso Minuto da Administração, que está começando a partir de agora. Eu queria começar dando um bom dia para o professor Delson. Bom dia, professor! Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham mais uma vez pelas ondas da 87,9. Bom dia. É isso aí, tô aqui com uma presença ilustre também, né? Veio aqui a brilhantar o nosso Minuto da Administração. Hoje o professor Clédson. Bom dia, professor! Bom dia, Eduardo. É isso aí, né, professor Delson? Hoje vamos aí com um tema bem interessante para os nossos queridos comerciantes da nossa querida cidade de Campos Gerais, não é isso, professor? Sim, Eduardo. Nós vamos trabalhar hoje um tema bem bacana, explorar um pouco aqui da presença do know-how do professor Clédson, né? Daqui a pouco eu quero fazer a apresentação dele, um breve currículo do professor. E já que você adiantou aí, a gente vai trabalhar hoje, levar informações aqui bem relevantes, né? Orientações, informações, conteúdos, não somente para o pessoal que empreende, mas até mesmo para os jovens, para quem de repente tem intenção de abrir o seu próprio negócio, né? A gente vai falar sobre micro e pequenos negócios, tá? Para começar, peço licença para apresentar o professor Clédson, que faz parte da nossa equipe lá do curso de administração, faz parte do nosso corpo docente. O professor Clédson, ele é graduado em Ciências Contábeis, Clédson Carlos de Oliveira, o nome completo dele. Ele tem MBA em Auditoria Empresarial. Ele também é mestre em Administração com ênfase em Gestão de Negócios, Economia e Mercado. E ele é doutorando em Administração com ênfase em Controladoria e Finanças. E conforme eu falei, a nossa pauta hoje vai ser Contabilidade e Administração, porque a contabilidade é uma ferramenta muito importante, Com certeza. No ramo da administração, né? E falar também sobre empreendedorismo. E eu gostaria de começar esse bate-papo, professor Clédson, com o seguinte questionamento, né? A contabilidade hoje ela deve ser encarada pelos administradores apenas como registro dos fatos para prestar contas ao fisco, que é o caso das questões dos impostos, professor? Bom, a maioria das pessoas ela tem uma visão errada da contabilidade, às vezes até pelo acesso à própria informação. Quando a gente considera o histórico da contabilidade, desde quando ela surgiu nas partidas dobradas com o Capaccioli, que foi o precursor da contabilidade em si, o que acontece? A gente vê a evolução, as empresas surgindo e a necessidade de informação. E o que acontece? A maioria das empresas, a gente tem no Brasil uma carga tributária muito alta. E o que acontece? Nem todos os fatos são registrados e levados em conta pelos administradores. Então, em virtude dessas pequenas situações no Brasil, a gente tem a falta de informação entre o empreendedor, o empresário e a contabilidade. E o que acontece em função dessas informações? Quando a contabilidade ela não tem todas as informações necessárias para apoiar e ancorar o empreendedor, muitas das vezes ela é vista apenas como o cara que emite um registro para pagamento de impostos, uma guia. E aí o que acontece? A própria empresa, o próprio empreendedor, ele não explora o máximo o potencial dessa contabilidade. E a gente deve ver a contabilidade como mais uma ferramenta, como um apoio à gestão. O que acontece? Hoje, por exemplo, você manda as informações, as notas fiscais de entrada e tudo, e manda para a contabilidade. Ela vai gerar o que você vai pagar de impostos e, principalmente no micro e pequeno empreendedor, está ficando aí. Mas existem outras informações que podem agregar valor durante todo o processo de formação, constituição e até mesmo ao longo da vida aí da empresa. E isso não é explorado. Acredito que o empreendedor ele pode tirar muito mais da contabilidade do que simples guias. Sim.
Então a gente pode compreender, professor, que a contabilidade ela é muito mais que uma atividade fim. Ela acaba que fornecendo instrumentos, informações para a tomada de decisão no nível de direção da organização. Sim, o que acontece? Hoje, as pequenas empresas, tendo em vista que manda só informação para emissão de guias, ela é vista como uma contabilidade fim, como uma atividade fim. Só de escrituração, né? Para atender simplesmente a legalidade da parte do governo. Sim. É visto dessa forma. Entretanto, se a gente observar, por exemplo, as grandes empresas, empresas que detêm contabilidade dentro do know-how da própria empresa, o que elas têm? Elas têm uma contabilidade muito mais proativa, uma contabilidade que gera informações de custo, financeira, investimento, payback, controle. Então, são várias as informações que podem ser geradas com base nas informações do dia a dia da empresa, na movimentação financeira, na movimentação comercial, pegando todo o arcabouço da empresa. E ajuda também, principalmente, no planejamento da organização, né? Sim, um dos fatos bem relevantes em relação à contabilidade é que ela serve, por exemplo, como base, como referência, considerando que ela tem todo o registro e histórico dos fatos. Uma vez que você tem o registro histórico dos fatos, fica muito mais fácil você prever o futuro baseado nas informações que você tem do passado. Sim. O que acontece? Seria possível, por exemplo, eu estou planejando um crescimento e investimento. Tá? Qual foi o meu histórico do meu período? Os últimos 3 anos, os últimos 5 anos? O que de fato a minha empresa, o mercado mostra de perspectiva? E o que eu tenho de informação? O que eu posso fazer? Qual o custo que vai estar por trás dessa informação? Se eu não compreender todas as nuances, pode ser que um crescimento mal planejado vira um problema crônico, que a empresa depois tem problemas, às vezes, no atendimento ao cliente. Enfim, são vários fatores. A falta de planejamento, considerando esse histórico, ela pode prejudicar o funcionamento da empresa a médio e longo prazo. Sim, sim. Outra questão também, professor, é a questão do fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa é uma atividade contábil muito importante para as empresas, né? Porque toda empresa deve realizá-lo rigorosamente, de maneira bem, já que nós estamos falando aqui de custos, de gestão financeira, né? De várias funções da contabilidade, a questão também do fluxo de caixa é uma questão bem pertinente para as empresas, né? Seja ela de pequeno, médio ou grande porte, ele deve ser realizado de maneira rigorosa, de forma bem disciplinar. O que o senhor tem a falar sobre essa questão para nós? Bom, em se falando de fluxo de caixa, eu não posso ser negligente em dizer que existe uma diferença. Nós temos aí o regime de competência adotado pela contabilidade e nós temos o regime de caixa. Qual é a diferença? Quando a gente fala em fluxo de caixa, aquele livrinho que você anota todas as informações diárias da empresa, existe uma diferença ali. Quando a gente considera regime de competência, ele não leva em conta essa movimentação diária financeira da empresa. Ele leva em conta a situação legal, certo? Onde os fatos ocorreram, independente se há desembolso ou não. Só para o ouvinte que é um pouco, às vezes é leigo e não entende muito bem, só para passar para ele o que é o fluxo de caixa, né? Como ele funciona, como que ele é trabalhado. Sim, eu ia trazer na sequência. Tá, ok. E o fluxo de caixa, considerando esse regime de caixa, o que ele trata? Basicamente, você tem o registro de abertura inicial. Primeiro, você abriu a empresa, existe lá o livro de abertura. Beleza, qual o meu saldo de caixa? É identificada a informação considerando não o livro caixa contábil, mas o caixa empresa. Sim. Então você abriu um saldo. À medida que ocorrem os recebimentos e pagamentos, você tem a elaboração de um fluxo diário. No final, se você tira a diferença, você vê o que você teve de entradas, ou seja, receitas, o que entrou efetivamente de dinheiro, seja ele no banco, através de compras com cartão, enfim, toda a parte de vendas, de receita da empresa. Você tem o faturamento diário, certo? Em contrapartida,
você tem tudo que foi pago. As despesas, as compras a prazo, os compromissos que a empresa tem ao longo do período, ao longo do mês, e em alguns períodos mais acentuado e outros menos. E aí o que acontece? Nesse fechamento final, você tem um resultado de caixa, uma diferença, certo? Se você teve uma receita, suponhamos, diária aí de R$1.000, mas você teve uma despesa de pagamentos superior a R$1.000, você tem o que a gente chama de déficit de caixa. E aí o que acontece? Esse déficit de caixa ele acontece, muitas das vezes, por falta justamente das informações e do planejamento. O que? É muito importante que a empresa coloque, além da perspectiva de receita, o que ela vai ter ao longo do período, ela tem que ter um planejamento sobre suas contas. O que ela tem a pagar ao longo do período? Qual a demanda financeira que ela tem? E considerando, como eu falei da contabilidade lá atrás, imagine o seguinte: se você tem informação da empresa ao longo do período, e imagine a seguinte questão: eu tenho um histórico, no mesmo mês, no ano passado, eu vendi, no mesmo dia, no mesmo mês, vamos considerar mensal, fica mais fácil, porque o mês ele oscila, é um período que as receitas elas tendem a flutuar, então, assim como as despesas. Sim. Mas, em média, os meses são parecidos, considerando o histórico médio de um período anterior. Se você considera essa base, suponhamos que a sua necessidade de caixa no mês, suponhamos que estamos em novembro, seja de 10 mil para pagamento de contas ao longo do período. Entretanto, você está planejando comprar um equipamento e às vezes você não dispõe desse dinheiro, porque você viu que os seus compromissos estão quase extrapolando. Aí você pode usar de algumas estratégias alternativas. Uma delas é a busca por capital, pode ser de giro ou não, certo? Para atender aquela necessidade momentânea da empresa. Sim. Entretanto, gente, tem que ter um cuidado danado quando você vai buscar dinheiro no mercado, porque as taxas são caras e a gente acaba pagando para trabalhar. E o que é importante? Quando você tem esse planejamento do que você tem a pagar e do que você recebe naquele mês, naquele período, você consegue planejar suas sobras, porque quando você tem uma receita maior do que a despesa, gera uma sobra de caixa. Essa sobra bem planejada, administrada, investida, ela serve de perspectiva para um planejamento de investimento. Que às vezes a empresa, dependendo, sendo pequena, infelizmente não disponibiliza de muito capital de giro. Muitos dos empreendedores acabam indo por necessidade e às vezes falta um pouco de preparo, oportunidade e acesso até a informação. Então, se ele consegue pegar esse excedente, planejar, ele consegue comprar e fazer os investimentos a médio e longo prazo, mas nenhum investimento ele deve ser feito no calor da emoção, no imediatismo, sem um planejamento prévio. Porque se você não planeja, você pode entrar naquela zona em que, se eu comprei hoje e o meu caixa, a minha receita não tem condição de arcar com aquele custo, com aquele investimento, eu tenho que buscar a fonte de financiamento. E toda fonte de financiamento para capital de giro, ela vem com um juro meio alto. E esse juro, ele arrebenta com o fluxo financeiro da empresa. Por quê? Quando eu coloco a informação dos custos, o que está por trás, imagine o seguinte: se eu tenho a perspectiva de receita, eu tenho um custo estimado ali. E a gente tem um resultado final que a gente chama de margem bruta. Que seria o resultado depois que você pagou todos os custos, você cumpriu todas as obrigações da empresa, aluguel, energia, funcionário, internet, telefone, enfim, esses são os custos fixos básicos da empresa. E depois nós temos os variáveis, que vão ser para o comércio as mercadorias de reposição, que seria o custo variável, e para as prestações de serviço, o próprio produto, a matéria-prima também. E aí o que acontece? Se você tem um planejamento e você conhece essa noção de custo, essa noção, essa percepção, você vai conseguir falar: poxa, será que se eu aumentar minha venda aqui, eu reduzo o meu custo fixo? Por quê? São duas situações inversamente proporcionais. Se você considera aluguel, luz, água, telefone, internet, quanto mais eu vendo, distribuindo esse custo no reflexo da venda,
Quanto mais eu vendo, menor vai ser esse custo em relação à unidade vendida. Vai diluindo. Ou na unidade, ele vai diluindo. Ao contrário do custo direto, que aí a gente pega, por exemplo, no caso de comércio especificamente, a gente teria como custo direto ali a mercadoria. Então, quanto mais mercadoria eu compro, maior eu pago. Mas em contrapartida eu gero uma maior receita. Se eu equilibro bem essa situação, eu vou verificar que se eu aumento a produção e reduzo o meu custo fixo, me sobra mais no final. Se sobra mais no final, eu vou ter um lucro melhor, um resultado melhor. Ou uma gordurinha para fazer novos investimentos. Correto. E às vezes, na perspectiva de investimento, será que, por que eu estou tratando essa questão? No caso de uma empresa pequena, ela precisa de comprar um equipamento, uma máquina que tem um custo significativo. Será que essa máquina, se ela comprar, ela vai gerar receita o suficiente para participar no custo, no pagamento dessa máquina? Ou ele não vai conseguir aumentar a sua receita? Então ele tem que pensar em relação a essa situação, porque às vezes a compra do equipamento ele pode refletir diretamente na redução daquela margem líquida final, que é o que você vai conseguir de resultado para pagar os seus impostos. E na verdade, gente, quando a gente pega um demonstrativo financeiro, a gente paga todas as despesas, custos. O empresário que está me ouvindo, eu acho que vai ter essa percepção. O que sobra realmente, às vezes, é pequeno. E quanto mais você aumenta o volume, menor se torna a margem do produto. Por quê? Quando você aposta no volume, você está competindo com empresas maiores. Sim, sim. Então, são características de negócio para negócio. Algumas pessoas, por exemplo, acreditam que melhor qualidade do produto, enfim, você pode cobrar um valor agregado maior. Entretanto, gente, eu vou citar um exemplo bobo, e me perdoe aí os empreendedores aí que atuam no ramo de gás, por exemplo. É um exemplo que a gente precisa na cozinha no dia a dia. Hoje a gente tem histórias de gás variando de cidade para cidade, em torno de R$ 65, chegando a 100. E o que acontece? A pergunta que eu faço é o seguinte: considerando que todos têm uma origem pré-fixada no custo de aquisição desse gás, o que vai ser o diferencial para esse empreendedor vender o gás? Até porque é uma commodity, né? É uma commodity. Comum, né? Mas aí o que acontece? O que ele vai ter diferencial? O que ele vai agregar? Ele agrega valor? Existe diferença entre o gás do José, do Chico e do Antônio? A gente parte da premissa em que o gás, o produto é o mesmo. O que pode diferenciar essa empresa? E aí eu estou considerando o seguinte: não estou levando em conta aqui o tamanho do aluguel que ele paga de depósito, qual a percepção, sim. Certo? Nesses valores. Mas o que? Se ele vende mais, a tendência é diluir esse custo fixo que ele tem: aluguel, funcionários, luz, telefone, enfim, e até mesmo os gastos profissionalmente vai ficando cada vez menor. Cada vez menor. Sim. E aquele pequeno, ele acaba lutando demais para trabalhar. Por quê? Ele tem que ser competitivo com esse cara, porque o gás dele não é diferente do outro, e muitas das vezes essa margem dele diminui muito. E praticamente o que sobra é muito pequeno. Por quê? Ele não tem volume. E aí, isso um exemplo mais simples assim para o ouvinte entender. São situações que ocorrem no dia a dia das empresas. São decisões que esse cara, por exemplo, esse empreendedor, ele tem que falar: poxa, aquela empresa, ela conseguiu baixar hoje o preço do gás. O que eu vou fazer para ser competitivo? Porque chega a uma proporção em que, se você abaixa, você paga para trabalhar. Então, conhecer essa composição da cadeia, conhecer os seus custos, o que você tem de conta para pagar, mercado, consumidor, o fluxo financeiro, mercado. Então, a gente vê que a dimensão, a proporção era bem mais ampla. A gente estende muito mais informações ao longo da cadeia. Então, eu não poderia ser leviano em dizer que o produto, se você entregar, tiver um atendimento de qualidade, é o diferencial no gás. Infelizmente, gente, nós estamos num país em que o consumidor ele quer preço, ele quer qualidade e ele quer atendimento. Então não adianta. Se você tiver preço, mas não tiver atendimento, você também não vai para cliente. Imagine, qual a dona de casa que gostaria de comprar o gás a R$60, mas que o cara, na hora que fosse entregar, fosse um cavalo, literalmente, gente, perdão da palavra, mas fosse uma pessoa ignorante,
tratasse com falta de respeito, falta de educação, quem ia querer essa pessoa dentro da sua residência para entregar um gás? São questionamentos, e hoje, com acesso à informação, o consumidor ele está cada vez mais antenado, ele está cada vez mais ligado ao que acontece no dia a dia, no mundo. Então não adianta, gente, a gente tem que estar atento. O empreendedor ele tem que estar à frente, um passo à frente do seu tempo. E isso, gente, é uma característica assim, essencial no empreendedor, na visão do empreendedor. E o empreendedor ele precisa ter a capacidade de bem planejar, né? E esse planejamento entra também na questão do planejamento financeiro, né? Com certeza, né, professor Delcio, mas a gente vai deixar isso para o segundo bloco do nosso Minuto da Administração. É rapidinho, você que está aí na sintonia da Melhor e Mais Ouvida, fica ligado, já voltamos, tá?